Fazendeiro descobre objeto enorme em seu quintal e fica surpreso com o que era. O som das sirenes da polícia perfuraram o ar enquanto centenas de pessoas ficavam de pé, reunidas em torno de uma das margens do rio. O local ficava no quintal de um agricultor. Logo antes, seus olhos haviam se fixado em algo que à primeira vista ele nem mesmo podia explicar o que era. Mas algo assim ser descoberto por um simples agricultor quando estava passeando pelo seu quintal era realmente intrigante. O agricultor José começou seu dia como já era de costume. O sol brilhava forte em sua nova casa em Buenos Aires. Para aproveitar os raios de sol e a manhã agradável que se desenrolava, o agricultor José Antônio Nieves decidiu ir para uma caminhada pelos arredores de seu terreno, sendo acompanhado pelo seu cachorro. Ele ainda tinha que explorar os acres de terra incluídos com a fazenda, que iam até a margem do rio. Então, ele abriu e saiu pela porta dos fundos acompanhado de seu cão. Mal sabia José que estava prestes a fazer história caminhando ao lado da margem do rio com seu cachorro ao lado dele. De repente, José notou algo estranho na água barrenta encravada na margem. Ele não sabia bem ao certo o que era, mas parecia um enorme ovo preto, gigante. José parou sua caminhada e não estava com medo. O que exatamente ele sentiu de repente era um senso de curiosidade se insinuando sobre ele. Seu instinto estava lhe dizendo para se aproximar e olhar de perto o que era. Quando José se aproximou do estranho objeto, ele notou que estava completamente coberto de lama. Ele decidiu tentar desenterrá-lo, e só quando ele fez isso foi que o verdadeiro tamanho do objeto lentamente se revelava, medindo mais ou menos 1 metro de largura. Logo, era muito grande para ser qualquer tipo de ovo. Então, o que exatamente era aquilo? José se perguntava enquanto enxugava o suor de sua testa. José já estava cavando os arredores do objeto por mais de 15 minutos e ainda assim ele estava tendo problemas para conseguir movê-lo das margens lamacentas do rio. Já quase exausto, ele olhou para seu cão parceiro e perceberam que, com certeza, eles precisariam de outro par de mão ou então não seriam capazes de descobrir o que era aquele objeto. Ele telefonou para sua esposa para ajudar. José disse a ela que ele tinha encontrado um enorme ovo de cor preta, que parecia ter vindo de um dinossauro. Perdida por suas palavras, sua esposa respondeu com uma risada, admitindo que ela não acreditava nem um pouco nele, e que continuava rindo pensando que era uma piada. Mas ela logo descobriria que isso não era uma piada. Chegando à margem do rio, a esposa de José ficou sem palavras quando estava no local. Seus olhos estavam ansiosos para descobrir o que era aquilo e imediatamente foi ajudar José na tentativa de cavar o objeto misterioso para retirá-lo do solo com cuidado para não danificá-lo. Depois de mais alguns minutos de esforço, o casal se entreolhou e percebeu que mesmo depois de todo aquele trabalho, o mistério acerca do objeto estava ainda longe de ser desvendado. Certamente, eles precisavam de mais ajuda do que calcularam inicialmente. José pegou novamente o telefone e dessa vez ligou para o serviço de emergência, enquanto torcia que a atitude deles fosse diferente das primeiras impressões de sua esposa e que acreditassem em sua história. Mas, novamente, coisas como isso não acontecem em uma cidade pequena como Carlos Fegazzini, falou a polícia no começo, enquanto pensaram que José estava brincando e que a ligação era apenas mais uma chamada de trote feita por algum adolescente desocupado. Mas isso não era nenhum tipo de brincadeira. José continuou na ligação, tentando persuadir a polícia para que fossem ao menos checar o objeto. Depois de muita insistência, eles concordaram.
Quando eles chegaram ao local, algum tempo depois, já haviam centenas de moradores locais reunidos em torno das margens do rio, enquanto uma parte dos moradores estavam fotografando o objeto e outras estavam ansiosos para dar uma olhada mais de perto. Este objeto não é deste mundo, alguns dos curiosos comentavam. O cão de José continuava pelas redondezas, explorando e farejando a multidão que se formava. Pouco eles sabiam que o cão que estava acompanhando toda a trama estava prestes a ajudar a investigação ainda mais. O cão curioso cheirou em torno de sua cauda e depois no ar. Ele começou a latir e rosnar perto de onde o objeto grande e bizarro estava, e encontrou algo novo. O que tinha encontrado o companheiro canino de José era parecido com uma casca. Imediatamente, José e o resto da multidão ficaram alertas. Eles sabiam que era necessário tomar novas medidas e trazer os especialistas. Com tensões altas e perguntas sem respostas, a polícia decidiu chamar 2 arqueólogos locais para esperançosamente ajudar a explicar a estranha descoberta. Quando os 2 arqueólogos chegaram, estimaram que este objeto era de fato uma relíquia dos tempos antigos. As pessoas estavam explodindo de animação, pois eles sabiam que isso iria acontecer, e aquele seria um dia para ser lembrado. O casal, por sua vez, estava feliz porque estavam certos. Os 2 arqueólogos começaram a remover a lama e a ajudar a cavar o objeto para fora da margem do rio. À medida que iam cavando, foi aparecendo uma estrutura semelhante a uma escala com uma tonalidade verde cintilante. Eles continuavam tentando cavar para retirar o objeto, mas de repente perceberam o quão pesado e enorme esse objeto estranho era, e tropeçando no barro pegajoso e na enlameada água, continuavam. O sol já estava escaldante e brilhava com toda a força para baixo. Depois de algumas horas, o grupo finalmente era capaz de extrair o artefato. Cuidadosamente, eles o carregaram em um transporte para o levar ao laboratório. Mal sabiam eles que estavam prestes a descobrir mais algumas respostas incríveis. No laboratório, os arqueólogos efetuaram inúmeros testes no objeto e examinaram a estranha estrutura semelhante a um gel. Embora tenha demorado um pouco, eles finalmente anunciaram que o objeto de 2 toneladas havia sido identificado. Mas, para a surpresa de muitos, não era nem um objeto extraterrestre, um ovo e nem uma pedra. Finalmente, eles tinham uma explicação. Descobriu-se que este estranho objeto era, na verdade, uma espécie de carapuça ou armadura de uma besta pré-histórica. Os cientistas e pesquisadores estavam revelando-a com empolgação sua descoberta. Mas logo eles encontraram outros que discordavam de sua animação. E à medida que a história da descoberta se espalhava, outros especialistas expressavam suas suspeitas de que, na verdade, tudo aquilo não passava de uma enorme farsa e que tudo havia sido uma grande encenação. Muitos cientistas admitiram que não podiam chegar com razoável e certeza em uma resposta, e questionavam como a concha poderia ter sido conservada em um estado tão bom por tanto tempo e mantido-se na posição em que foi encontrada. Mas a descoberta podia ser tudo menos uma farsa. Segundo pesquisadores, mais de 10.000 anos atrás, a América do Sul era cheia de gliptões. Esses mamíferos se assemelhavam a um veículo em peso e poderiam chegar ao peso de um carro ou até mesmo 2. O agricultor José, que foi o primeiro a descobrir a concha, ainda tinha suas dúvidas ao ouvir as alegações de que esta descoberta tinha sido uma farsa científica. O professor Lister discordou, alegando que a concha parece um glimbe genuíno, uma concha de um titã extinto. Sentindo uma sensação de alívio por saber que, finalmente, o objeto havia sido corretamente identificado,
José ainda se perguntava por que estava em seu quintal e há quanto tempo estava lá, pois os Glyptodens eram conhecidos por terem originalmente evoluído na América do Sul e permaneceram vivendo no continente por dezenas de milhares de anos. Seus restos mortais também foram encontrados no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Mas no que o agricultor encontrou ainda era uma coisa que confundia cientistas. Enquanto examinavam, os cientistas notaram que havia um orifício diferente. Havia um por onde a cabeça passava e vice-versa, um para a cauda. O outro, os cientistas alegaram que não parece natural. Foi causado provavelmente por uma briga, o que significa que haveria mais de um. Outra causa possível era que o dano ocorreu recentemente. O fóssil gigante que foi encontrado na fazenda era aparentemente enorme em tamanho, medindo cerca de 3 pés ou 90 centímetros. No entanto, os paleontólogos estimaram que a concha pertencia a um Cliptodon jovem e que os membros totalmente maduros das espécies podiam medir até 11 pés ou mais de 3 metros. Ainda hoje, José não pôde acreditar no que ele inesperadamente se deparou enquanto dava um simples passeio em seu quintal. Ele nunca será capaz de se livrar desse sentimento de incerteza e curiosidade quando ele o viu pela primeira vez. O show será um momento que estará para sempre enraizado em sua memória. E você? Conhece alguém ou já encontrou algo intrigante antes? Conte pra gente nos comentários. Não esqueça de deixar seu gostei e temos um encontro marcado no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!